tudo bem? Eu sou a Júlia, faço parte da equipe Rigate e sou uma das apresentadoras do RigateCast. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana Beatriz e também sou uma das apresentadoras do RigateCast. Hoje nós vamos falar sobre pastejo rotacionado e irrigação. O pastejo rotacionado é uma técnica muito utilizada pelos pecuaristas, trazendo sempre muitas vantagens. Hoje nós vamos falar então com o Cledson Garcia, que ele trabalha há mais de 25 anos com projetos de pastejo rotacionado e também de confinamento. Ele auxilia técnicos e pecuaristas a aumentarem o lucro. Com tantos anos nesse ramo, ele também tem mais de 100 projetos rurais e também mais de 6.000 alunos. E nada melhor que ele, então, para falar sobre esse assunto. Então, Cledson, se você poderia se apresentar para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Bom dia, Júlia, bom dia, Luana. Obrigado aí a toda a equipe da Rigate, né, por poder participar, né, desse evento, né, tentando aí transmitir. Bom, como vocês falaram, então eu sou formado, vou passar um pouquinho da minha formação, né? Meu pai é produtor rural, nós temos uma propriedade no município de Rancharia, no estado de São Paulo, e sempre me dediquei à área rural, nasci na área rural, né? E meus pais, aí acabei depois fazendo um colégio agrícola. E eu falo que meu pai foi meu primeiro professor, né? Me ensinou aí muitas técnicas do jeito dele, simples, mas sempre ele buscou pela informação tecnológica, aplicando dentro do possível. Nós somos o primeiro lá do município, quando eu comecei o colégio agrícola, né, a montar projetos de pastejo rotacionado. E aí eu comecei a estudar, e quando eu fiz colégio agrícola, aí terminei em 88, eu falei, não quero parar por aqui. Aí acabei resolvendo né, iniciar a zootecnia, comecei a zootecnia na Universidade de Marília, por onde eu fiquei 5 anos, e aí eu fui contratado professor. Com 21 anos, comecei a ministrar aula, onde eu fiquei por 25 anos na universidade. Aí nós já tínhamos, na verdade, a empresa ProRural, né, que é uma empresa de consultoria, só que na época, como eu ficava dedicado boa parte do meu tempo na universidade, e aí, assim, a gente mais finais de semana, feriado, aí acabei, né, quando eu saí, na verdade, assim, tem um pouco antes ainda, né, falar um pouco daí, eu iniciei em 94 como professor, logo que eu terminei a faculdade. Em 96 eu comecei o mestrado na Unesp de Jabuticabal, aí e terminei ele em 1998, e 2000 iniciei o doutorado na Unesp de Botucatu, na área de nutrição e produção animal, e qualidade de carne. Aí encerrei em 2002 e 2014 voltei a fazer o pós-doutorado, né, na área de também nutrição, produção animal e qualidade de carne. E aí nós sempre buscando aí, né, informações e aprendendo, e aí o canal, nós temos hoje um canal no YouTube, que é ProRural, um pouco mais de um ano, e hoje a gente também tem aí, né, Telegram, Instagram, mostrando que a gente faz a rotina da ProRural. Realizamos projetos, né, no setor rural, na área de ruminantes, principalmente bovino de corte, bovino de leite e ovelhas, embora também eu já trabalhei com búfalos, né, mas búfalos na nossa região não é tão representativo. Assim, até tem, mas o criador ainda, poucos criadores perto da bovinocultura. E a gente também, né, eu atuo há 16 anos como instrutor do Senar, na área de qualificação, capacitação de mão de obra, na área de bovinos e ovinos. Então, a gente está sempre atuando e ministrando cursos e treinando essa mão de obra, né, dentro da produção animal. Sim, é uma grande carga horária, assim, né? Um desenvolvimento, sempre buscando... Eu brinco, né? Eu falo que a gente anda à toa para não ficar parado. Não pode parar. Eu falo que o agronegócio, ele sempre foi, né, um movimento aí 30% do PIB, e cada vez mais o produtor buscando por tecnologia, porque eu falo que a agricultura está anos-luz na frente da pecuária. Hoje nós temos 1/3, né, da nossa área agricultável, são 33% da área do território nacional. Desse 33%, 1/3 é usado para a agricultura e 2/3 para a pecuária. E o que acontece? Aí mostra como é que a agricultura está anos-luz na frente da pecuária. A agricultura usa
98 dados da Embrapa, isso daí de 2020, agora recente, 2021, desculpa, que foi publicado em 2021, mais dados de 2020. É 1,8, mas a gente arredonda para 2%, 2% dos adubos usados no Brasil vai para a pecuária. E 98% do adubo vai para a agricultura. Ou seja, claramente mostra que a nossa pecuária ainda ela é amadora, muito extrativista, onde o produtor, de maneira geral, o pecuarista, ele pensa sempre o seguinte: aonde é a pior área, que a declividade do terreno não é boa, aonde o solo é mais fraco, ali deixa para pasto. E a área mais agricultável, mais plana, a solo de fertilidade melhor, usa para agricultura. E realmente, né, isso acontece, sempre a gente faz projetos aí. Recentemente eu fui numa propriedade onde eles trabalham com bastante cana, né, eles plantam em área própria e arrendam também. Aí eu fui lá para fazer um projeto, uma propriedade que tinha quase 3 mil animais, bovinos de corte. Aí chegando lá, inclusive é meu amigo, né? Amigo, quando eu falo, assim, né? Ele fez colégio agrícola comigo. Aí ele falou: não, mas a cana dá mais do que o boi. Aí eu perguntei para ele o seguinte: quantos você usa de adubo na cana? Aí ele falou assim: eu uso 15 a 20 toneladas de matéria orgânica, de esterco de galinha, uso 2.000 quilos de calcário, média isso, né? Depende da análise química do solo, obviamente. Uso mais 500 quilos de gesso, mais 1.500 quilos do 4,30-10, depois eu uso adubação em cobertura. Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei: quanto você usa no pasto? 300 quilos por hectare. Ele usava na cana quase 30 toneladas de adubo orgânico e tudo isso. E na pecuária ele usava só 300 quilos, né? Então, como comparar uma pecuária extrativista com uma agricultura extremamente intensiva? Então, nós temos assim, né, um alerta aí para você que é produtor, para você que é técnico das ciências agrárias e atua prestando consultoria. Nós temos que ser um produtor de pasto. Cuidar do pasto como se fosse uma soja, como se fosse um milho, um algodão, um amendoim. Então, isso que nós temos que mudar no conceito do Brasil. E aí nós sairíamos, né, dessa média de lotação unidade animal de 1,15 UA por hectare. Também é importante explicar isso, né, porque às vezes, quando a gente fala 1,15 UA por hectare, o produtor fala: o que é isso? Mas vamos arredondar, a gente acaba arredondando para uma, né, que são dados também oficiais da Embrapa. Não é o professor Cleves que está tirando esses números, não. Então, quando a gente fala 1,15, uma UA significa um bovinos, né, de 450 quilos de peso vivo. Então, uma unidade animal é um animal de 450 quilos. Sim. Mas por que tu acredita que aconteça isso do pessoal, como é que eu posso explicar? Reunir forças assim para agricultura e deixar a passagem assim mais meio de lado? Como tu comentou que ele usava tanto adubo na agricultura e a passagem ficava mais... É porque, assim, o agricultor, né, aquele que trabalha aí com plantio de cana, soja, se ele não fizer isso, ele está fora do mercado. Ele não vai ter aquela produtividade esperada. Hoje é muito comum, né? O pessoal fala: vou gastar 40, 50 sacas por hectare com adubo, com fungicida, inseticida, herbicida, etc, etc. Aí nós não temos esses números na pecuária. Então, a pecuária, como o ruminante, né, o boi, principalmente o bovinos, né, que é o mais representativo no Brasil, aí quase 220 milhões de bovinos, grande extensão territorial. A soja você tem que plantar, a gente fala janela de plantio, né, que você tem que plantar, por exemplo, depende da região, né, outubro, 15 de outubro até 15 de dezembro, 1º de novembro até... Então, é tudo muito bem organizado, as datas. E quando vai colher, você tem que colher lá da umidade ideal, tem que colher. Alguns colhem com a umidade um pouco, né, mais alta, porque ele tem secador, ou vai mandar para a cooperativa para aproveitar o tempo da colhedura dele de grãos. Agora, o boi não, veja bem, a vaca pare, aí ele, assim, ele não põe como uma meta que ele vai abater o boi com 18 meses ou com 24 meses. Ele vai deixando o boi no pasto. Quando atingir o peso, não, mas o preço da roupa tem perspectiva de aumentar daqui 2 meses. Aí ele espera mais 2 meses. Isso, às vezes,
acaba gerando um prejuízo indireto que ele não percebe, né? Porque o bovinos, aliás, toda a espécie animal, cordeiro, bovinos, bubalinos, ele tem a espessura de gordura de cobertura ideal na carcaça do animal, que nós falamos é um mínimo de 5 milímetros, né? Porque a hora que essa carcaça, que esse animal for para o frigorífico, para o abate, aí ele tem essa proteção na carcaça, para evitar quebra no processo de refrigeração. Consequentemente, é a deposição ideal. Se o animal demorar, no caso ruminante, demorar mais, começa a acumular muito mais gordura do que esses 5, 6 milímetros, ele começa a piorar a conversão alimentar dele. O que é a conversão alimentar? É a quantidade de quilos de matéria seca que ele ingere para produzir 1 quilo de peso vivo. Só que o produtor, o pecuarista, não sabe qual que é a conversão do seu boi. Quando a gente faz uma analogia, comparamos aí com aves e suínos, já tem uma média. O frango, 1,6, 1,8 quilos de matéria seca para 1 quilo de peso vivo. Suínos, 2,8, 3, 3,5 para cada quilo de peso vivo produzido. O bovino, a média, 10 quilos de matéria seca para 1 quilo de peso vivo. Se o animal, você vai atrasando em abater, é muito comum, às vezes o produtor fala, só vou abater o boi se ele der mais de 20 arrobas. Às vezes isso se torna inviável, mas perdeu muito dinheiro? Não, perdeu algum dinheiro que ele não sabe quanto que ele perdeu. Porque ele poderia ter vendido esse animal e ter feito uma reposição, né, com um animal jovem que está num ritmo de crescimento mais acelerado. Então, são perdas que a gente fala, ela é silenciosa, que o pecuarista não consegue mensurar, porque a maioria do produtor não tem balança, às vezes, na propriedade e nem faz o peso, ele vai no olhômetro, né? Então, a gente fala o seguinte, assim, é uma maneira prática, até a gente, quando olha, eu também, quando eu olho, a gente tem um ditado que fala o seguinte, quando o boi começa a acumular gordura no pé do rabo, ele está terminado, porque é o último lugar a ser depositado gordura na carcaça desse animal, né? Então, a maioria vai nesse olhômetro. Então, nós precisamos, assim, até a gente sempre comenta, é importante o produtor ter uma balança hoje na propriedade. Mas é um proprietário de pequeno porte. Nós temos também a opção de ter chama fita barimétrica, que você passa uma fita no perímetro torácico e você estima. É preciso? Não é preciso, mas pelo menos você vai ter uma noção do peso, né, dos seus animais. Até para poder calcular qual que é a lotação lá por hectare, né? E uma coisa importante, quando a gente fala em lotação por hectare, na época que isso aí, décadas aí atrás, década de 30, 40, a nossa lotação era 2,9 UA por hectare, também dados oficiais da Embrapa. E hoje nós estamos com 1 UA. Por que será que nós saímos de 3 e viemos para 1 UA? Porque o produtor foi extrativista, ele desmatava um solo virgem, onde era rico em matéria orgânica, né, tinha ali muitos nutrientes, que era um solo, né, era um ecossistema, um ambiente em equilíbrio, e, consequentemente, ele não repunha quando o animal abate. Quando você abate um animal, está indo embora o quê? Carne, que foi produzida do pasto, tecido ósseo está indo embora. A média dos nossos pastos é 65 de digestibilidade. Significa que 35 do que o animal come volta na forma de fezes e urina para o solo. Só que 65% ou 70% foi embora. Nós temos que repor isso no solo, fazendo calagem, aplicação de gesso, fazendo uma adubação com NPK, com os macronutrientes, até com micro hoje. Quando a gente trabalha hoje em sistema intensivo de pastejo, nós temos que usar adubação e até mesmo, às vezes, micronutrientes para que você aumente um pouco mais nessa produtividade de quilos de carne, quilo de arroba produzida por ano. Eu estou falando em carne, mas é a mesma coisa em leite, né? De repente, aí o bovinocultor de leite que está acompanhando, nós temos lá em quilo de leite produzido por hectare. Isso para quem tem animais em pastejo, obviamente, né? A região aí sul, região do Paraná, é muito forte no leite, né? Muitos criam os animais estabulados, né? No sistema freestyle ou no sistema composto Barn, só que
né, em volta disso tem aí também a comida que é fornecida no coxo. Também seria aí, né, os quantos hectares. Então, também é possível mensurar, mas em pastejo é primordial isso. E sabemos, né, que nós temos que focar a pecuária brasileira é aumentar o A por hectare e deixar quanto mais tempo o animal pastar, melhor. Eu fui para Nova Zelândia, nós estivemos num grupo técnico de empresários em 2011, aonde lá eles trabalham 100% pasto. Seja boi, seja de corte ou de leite, seja ovelha. Por quê? Porque lá eles têm, né, uma tecnologia assim, de adubação, como cuida do pasto como se fosse uma agricultura. E lá eu falo que se o mineiro for para Nova Zelândia vai ficar encantado, né? Porque Nova Zelândia tem muito morro. E lá eles adubam até os morros, a parte de montanhas, eles adubam de helicóptero e avião. Aí você fala assim, ô louco, mas é que eles têm dinheiro, aí muitos falam é subsidiado. Não, na verdade não é que é subsidiado, o produtor paga. Nós fomos lá, nós andamos em propriedades rurais, nós andamos em órgãos de pesquisa, fomos visitar universidades, fomos visitar laticínios, fomos visitar abatedouros, né, os frigoríficos, tudo com alta tecnologia. Então, mostra o quê? Que eles realmente são profissionais. E, aliás, o neozelandês ele é campeão em pastejo rotacionado, e assim, eu falo, vende tecnologia para o mundo, cerca eletrificada e até mesmo pasto irrigado, né, para vacas de leite, ou bovino de corte, ou ovelhas. Então, eles usam alta tecnologia. Sim. Bem interessante. Eu ia te perguntar até sobre a fertirrigação do pastejo, se era interessante ou não, mas tu já comentou que é bem importante também. O que acontece é o seguinte, né, Júlia? Eu até vou dar uma explicadinha, nós já estamos dizendo, nós fizemos aí uma volta ao mundo, né, na pecuária brasileira, na verdade, e o que acontece, né, que a gente tem que dar fala um puxão de orelha no pecuarista que trabalha com bovino de corte, em áreas maiores. Eu falo que vocês na região sul, eu sei que tem aí, né, os campos nativos também, mas já tem a gente usando tecnologia, né, de primeiro mundo. Eu falo que o pastejo, quando começou o pastejo rotacionado no mundo? É uma pergunta interessante, né? Eu falo que começou na época de Moisés e Jacó. Se nós vermos quando o homem domesticou a primeira espécie animal, 5, 6 mil anos antes de Cristo, que foram as ovelhas, e depois logo em seguida a cabra, a ovelha foi a primeira a fornecer lã, né, para vestuário, para fazer roupas, e a cabra foi a primeira espécie a fornecer leite para o ser humano. E na época os rebanhos eram nômades. O que é um rebanho nômade? É que é onde o pastor ficava presente o tempo todo com o rebanho e não tinha cerca. Agora, você imagina você segurar os animais sem cerca. E o pastor ficava presente 24 horas, né, com o cajado na mão. O cajado tinha a função de evitar ataque de predadores e também tinha a função de segurar a ovelha ou a cabra pelo pescoço, né? Então, porque aquela parte curva tem essa função. E aí eu falo, por que eu falo que na época já tinha um pastejo rotacionado? Que os animais pastavam numa determinada área, o pasto rebaixa, automaticamente o animal quer ir para outra área, né? Então era um pastejo rotacionado sem cerca. E o homem não conseguia conter a ovelha ou a cabra naquele lugar, porque do lado tinha pasto verde. Então ele ia andando com o rebanho e já era um rotacionado sem cerca. E claro que na época também, né, não tinha dono, às vezes, as propriedades, né, isso há 5, 6 mil anos de Cristo, então você andava com o seu rebanho, você queria. Uhum. Chegou um momento, né, que aí começaram a ter posses das áreas. Aí, como começou a ter posses das áreas, aí começou a fazer cerca. O animal não vai passar na propriedade vizinha, então, aí que começou a cerca. E explicando, né, o que é um rotacionado. Então, rotacionado, o animal fica numa determinada, que nós, como técnico, nós, como produtor, vamos definir quantos dias ele vai ficar naquela área. Quanto menos tempo ele ficar, melhor, né? Mas claro que nós temos que respeitar a altura de entrada e saída dos animais naquele pasto.
Isso aí eu falo o produtor. Então, assim, nós temos 2 tipos de pastejo. O pastejo contínuo, que os animais permanecem o tempo todo naquela mesma área. Eu falo que é um desastre total, né? Essa propriedade que nós chamamos de sistema extensivo, que é onde não tem divisão de pasto, às vezes não fornece nenhum sal mineral de boa qualidade, não faz, né? Se ele não faz isso, muito menos vai fazer uma adubação no pasto. Então, é um produtor com baixa tecnologia. Saiu um pouquinho aqui a câmera. E com baixa tecnologia. E essa baixa tecnologia resulta nessa 1 UA nossa por hectare. Por isso que eu falo que nós temos que ser um produtor de pasto. Bom, então vamos abolir, né, da nossa fala de pastejo contínuo. Nós já vimos que não é a melhor opção. Então, a melhor opção seria o quê? Aí começou a surgir o pastejo rotacionado. E aí nós iremos respeitar o crescimento das gramíneas ou leguminosas. O que é respeitar o crescimento? Eu vou dar um exemplo bem prático, que qualquer produtor, qualquer técnico vai entender. Eu falo, se nós tivermos 30 piquetes, 30 pastos, aí no sul fala potreiros, né? Uhum. Então, eu vou falar potreira, quem está assistindo nós aí no sul, né? Então, potreiro, ou piquete, ou pasto, as divisórias. Se nós fizermos 30 pastos, nós vamos usar 1 dia em cada piquete, dependendo da gramínea, ou dependendo da leguminosa. Se nós usarmos ele uma vez por dia, um dia por piquete, nós vamos usar o pasto quantas vezes por mês? Vou deixar a pergunta para vocês duas aí. Uma vez por mês? Isso, uma vez por mês. Nós vamos usar ele quantas vezes no ano? 12. 12 vezes. Aí, se nós pegarmos 365 dias e tirarmos os 12 dias que nós usamos ele, sobrou quantos dias? 353 dias de descanso. Entendeu o porquê que funciona o pastejo rotacionado? É muito fácil entender. Então, você usou ele 12 vezes no ano e deixou ele descansar 353 dias. Aí vai dar tempo dele crescer raiz e crescer a parte aérea, crescer folhas. Enquanto o animal ficar o tempo todo no pasto, o animal ele é inteligente. Vem aquelas folhas novas, ele vai comendo a novinha, porque ela é mais digestiva e mais macia, mais tenras. Então, o pastejo rotacionado funciona muito bem por isso. Você respeita o crescimento da gramínea. E as gramíneas, né, eu falo gramíneas, que é mais usado no Brasil, são gramíneas, embora também, né, tem as leguminosas, aí no sul tem trevo, né, tem aí outras leguminosas. Nós temos aqui na região sudeste, centro-oeste, tem um estilosante, né, que é mais para a região mais quente. Mas, assim, de regra geral, 95% são gramíneas. E ela precisa crescer. Quando o animal fica naquele pastejo intenso em cima, sem rotacionar, vai pastando. Como que uma planta cresce? Fazendo fotossíntese, né, que é a energia elaborada, e os nutrientes que nós colocamos no solo. Ela cresce de 2 maneiras. Se nós raparmos o pasto, ela não tem folha, ela não tem lâmina foliar. E aí ela diminui a eficiência em realizar fotossíntese. Quando você diminui a eficiência de realizar fotossíntese, acontece morte de raízes, que nós chamamos de carboidratos de reserva. Aí morre raiz para crescer folha. E aí vai degradando o pasto, né? A gente brinca. Aí na região de vocês tem codorna também, ou não? Tem. Codorninha? Tem, né? A gente fala que pasto rapado, você enxerga o ninho da codorninha de longe. Na verdade, nem a codorna faz ninho. Porque o pasto está tão baixo, ela fica sujeita a ataque de predador. Quando tem pasto alto, aí também tem perdiz ou não? Perdiz é aquela, parece a codorninha, só que é maior. Tem. Parece um tamanho de um frango, de uma Angola, de uma galinha da Angola. Se você tiver pasto alto, começa a aparecer perdiz. Por quê? Porque no meio ela se protege. Pasto rapado não tem nem codorna. Perdiz, então, ela não acha, porque ela vai ficar exposta a ataque de predadores. Então, vocês vejam que a natureza começa a mudar todo um ecossistema por um erro de manejo nosso. Então, nós temos que estar sempre preservando, né, a altura certa de cada capim
e acaba tendo mortes, né, daquelas folhas de baixo, que é importante a gente ter um pouco de, que nós chamamos de senescência. Senescência são as folhas que morrem na parte de baixo, que seca. Que ela fica uma camada de proteção no solo. Quando o animal pisa, se diminui o impacto do casco do animal com o solo. A gente fala que funciona como um amortecedor. E aí é uma proteção. Quando chove também, as gotículas da chuva batendo no solo sem vegetação também compacta o solo. É um bombardeio ao solo. Eu até sempre dou exemplo. Você fala, olha aí o beiral de uma casa, a gente não faz calçado em volta da casa, do beiral? Uhum. Se você não fizer beiral, o que acontece? Quando cai água de chuva, se você não tem uma captação de água, vai espirrar na parede, não vai? Isso é compacta solo. Então, nós não queremos e não podemos deixar o nosso pasto sem uma cobertura vegetal de folhas mortas. Uhum. Essa funciona como a proteção do solo e, aliás, também ela segura a umidade e também vai aumentar a microbiologia do solo, que seria minhocas, besouros coprófagos, né, que é o besouro vira-bosta, aquele marronzinho, pretinho. Então, eles criam galerias no solo e ajudam a infiltrar mais a água. Olha quanto benefícios, né, para você que está nos assistindo, quando a gente trabalha, né, com esse sistema correto de manejo de pastagem. Então, eu falo que são várias, inúmeras, nós formos falar todas as vantagens do pastejo rotacionado, nós ficaríamos um dia, 2 dias, é um curso, na verdade, né? Quando eu fiz o mestrado, uma disciplina, ficava uma disciplina, um semestre inteiro vendo fisiologia de plantas, aí no outro semestre inteiro vendo manejo do pasto. Então, assim, é muita coisa envolvida. Mas eu sempre falo o seguinte, né? O produtor, ele precisa fazer o básico, eu falo fazer o arroz com feijão, pelo menos começar a dividir o pasto. Professor Clécio, né, vocês poderiam me perguntar aí, o produtor, quantos pastos eu vou dividir? Quanto mais, melhor. Eu já dei um exemplo aí que o ideal seria um dia em cada piquete. Mas sabemos que tem custo. Né? A gente sabe que uma cerca hoje, aí, 1 quilômetro de cerca, dependendo da região, chega a ser 8, 10 mil quilômetros, 10 mil reais o quilômetro da cerca. Colocando mão de obra e também colocando os materiais. Né? Madeira, arame. Então, mas eu falo, você tem que começar pelo menos 4 pastinhos, aí ficar 6, 7 dias em cada piquete, cada pasto, cada potreiro, né? Para quem é do sul, aí tem que lembrar do potreiro, aí senão eu vou estar falando grego. E então, se ficar mais que 7 dias no mesmo pasto, já não é mais um rotacionado. Uhum. Então, assim, no máximo 7 dias. Então, se você tiver 4 pastos, 4 potreiros, então aí você, né, 7 vezes 4, 28, descansou 21 dias, não é o ideal, mas já começou a fazer um pouco de manejo de pasto. Uhum. Aí você tem que pensar sempre modular. Aí no ano seguinte entrou um recurso financeiro com uma atividade que já melhorou, aí você subdivide essa área e deixa 8. Aí já começou a ficar mais positivo. Aí você fica 4 dias em cada pasto. Já melhorou. Entrou um dinheirinho no terceiro ano, subdivide, vai para 16. Aí fica 2 dias em cada piquete. Aí já está, entendeu? Então eu falo sempre o seguinte, nós devemos fazer o possível hoje e deixar o impossível para o amanhã. Né? E o produtor, eu sei que, né, a ração está cara, né, que o adubo dobrou de preço, praticamente o adubo. Eu falo que a gente tem que ser ousado, né? Quando você chega numa época dessa, fala para o produtor, rotacionar pasto e adubar, ele desespera. O adubo que era 3 mil reais, uma ureia, por exemplo, que era 3.500 reais a tonelada, foi para 7. Mas eu falo assim, será que a agricultura está andando contra a maré? Que a agricultura, mesmo o adubo aumentando de preço, o produtor, o agricultor continua adubando o milho, adubando a soja, adubando o amendoim, adubando a mandioca, qualquer que seja a cultura. Então, eu falo o seguinte, tem que fazer um planejamento bem feito. Você que é pecuarista, está nos assistindo, não fique ligado, né? Tem que fazer conta. Qual o custo da sua arroba produzida? Você que é produtor de leite, qual o custo do litro de leite?
Pouca gente faz isso, né, Júlia? Ana, se você perguntar para 100 produtores, 2 talvez tenham o custo do litro de leite ou tenham o custo da arroba produzida. E é muito importante eu falar, a moeda de um bovinocultor de leite é o preço do litro de leite. Se você contratar alguém para fazer lá um trabalhador volante, custa 100, 80, 120 reais a diária, você divide pelo preço do leite, esse é o custo desse trabalhador que você contratou. Ah, eu comprei o saco de sal mineral, 150, 170, divide aí por R$2 o litro de leite, então você gastou 75 litros de leite para comprar um saco de sal mineral. Eu falo que é muito simples, mas eu dou exemplo. Meu pai lá deu um trabalho para fazer o custo dele, né? Meu pai trabalha há 56 anos na área rural, ele casou, e ele e minha mãe foram para o sítio. Herança da família. E aí eu queria fazer o custo, que eu sempre estudando, e a gente queria saber qual que era o custo. Nós também temos ovelhas lá, né, na propriedade, e aí separa uma coisa da outra. Aí meu pai, é tudo um bolo só. Eu falei, pai, não é um bolo só, tem a parte aí, nós temos que tentar separar. Aí depois de muitos anos, eu falei, o senhor não faz nada, só guarda as notas, o senhor compra no mês, e a gente sabe o que ele vende, né? Porque o leite, a hora que chega no final do mês, ou a cada 2 vezes por mês, vem lá o valor do leite pago. E aí eu consegui fazer o custo, né, do litro de leite, depois de muito trabalho. Às vezes eu achava a nota dele debaixo do banco do carro. Né? No porta-luva do carro. Cadê a nota, pai? Da ração. Ah, não sei onde eu coloquei. Mas, de maneira geral, estou dando um exemplo, né? E depois nós conseguimos organizar. Mas o produtor, de maneira geral, ele, né, vai comprando o produto, paga no final do mês, ele não sabe o que ele está gastando, então nós temos que melhorar a gestão. Aliás, eu falo, produtor rural, ele tem que deixar de ser um produtor rural, embora ele é produtor rural, mas tem que ser um empresário rural. Ele tem que começar a fazer conta, assim, conta básica, o que você gastou e o que você vendeu e o que sobrou, né, para saber se está dando dinheiro, porque senão você leva um susto. Né? De repente, o que ele vai fazer, está trabalhando, nadando contra a maré. Em vez de ter receita líquida, ele está tendo receita negativa, ou seja, está tendo, né, um prejuízo na atividade. E muita gente, às vezes, né, a gente que trabalha muito no campo, é comum, não sei se acontece aí no sul, mas na nossa região não direto, não é que tem muitos, mas você vê de vez em quando o produtor essa época do ano agora, você vai andando nas rodovias, é um monte de gente cortando com a caminhonetinha, ou um trator com uma carreta cortando o capim de beira de estrada para fornecer para o gado. Aí no sul tem isso também? Ou não vê quase? Pouco. Né? Aqui também não é que tem muito, mas eu falo assim, como que um produtor tem terra e vai cortar o capim da beira da estrada? Mostra uma falha enorme, né, do planejamento aí da sua, né, do seu trabalho, da sua empresa rural aí, da sua propriedade, porque se ele tem terra para plantar, ele está indo, né, tudo bem, de repente é muito bonito lá um capim-napier, né, que é um capim-elefante na beira da estrada, que nasceu sozinho, mas a maioria que faz isso não é por esse motivo, não, é porque ele não tem o que fornecer e sai andando aí que nem doido na beira das rodovias e cortando aí o capim, e isso não é muito, né, eu falo, é falta de planejamento realmente. Ressaltar que é importante planejamento em tudo, né? Tipo, Com certeza. Precisa ter um planejamento. É. O mínimo é tu saber quando tá entrando, quando tá saindo, o que tu tá tendo de lucro. E por isso que quando o leite, né, dando exemplo do leite, quando o leite aumenta muito no Brasil, o preço muito, nunca aumenta muito porque é produto básico, todo mundo tem que ter leite. Aí o governo libera, né, diminui a líquido de importação do leite, aí vem leite da Argentina e do Uruguai, né, divisa aí com vocês, aí, né, alguns lugares de divisa seca, e aí o leite entra num preço menor. Mas por que a Argentina e o Uruguai conseguem produzir leite com um custo um pouco menor do que o nosso? Eles trabalham mais com animais em pastejo. Então é outro foco, e aí o leite deles, e o leite mais barato do mundo, ou seja, não é mais barato, tem um custo menor, é a Nova Zelândia. Por isso que quando nós fomos lá, né, buscar tecnologia, lembrando que a Nova Zelândia é uma colonização inglesa, então quando os ingleses foram para lá, levaram alta tecnologia. Já irrigavam pasto, já adubavam, chegaram usando todas as tecnologias possíveis.
Eu fui para... Em 2013, nós fomos também convidados pela Embaixada Britânica, nós fomos lá para a Escócia e Inglaterra, também ver tecnologia. E aí você realmente entende o porquê de tudo isso, né? Eles são muito, assim, profissionais em tudo que eles fazem e muito, assim, né? Muito cooperativismo, muito associativismo, e eles realmente usam a alta tecnologia. E no Brasil está uma tendência para isso, né? Nós montamos a empresa ProRural, ela já existe, né? Extraoficial, desde que eu me formei, que eu sempre prestei consultoria, embora eu trabalhava na universidade, né? Ministrando aula para zootecnia, veterinária e agronomia, mas na época eu já prestava consultoria, final de semana, feriados, né? Fazia projetos, e então a gente sempre se depara aí com situações, né, daquele produtor precisando mesmo de tecnologia. Então, a gente vê aqui na nossa região, no estado de São Paulo, não é diferente nos outros estados, por onde a gente anda, você anda à beira das rodovias, você vê pasto grande. Você vai andando, né, eu falo em propriedades maiores, né, acima aí de 100 hectares. Você anda, um piquetão grande, que é o pastejo contínuo ou um rotacionado pouco intensivo. Então, a tendência, né, já entrando aí no mérito do nosso tema, né, que é intensificar, eu sempre falo o seguinte: primeiramente, o que a gente faz? O produtor, a primeira coisa é fazer uma análise química do solo, saber como está nosso solo, para saber se nós temos que corrigir ele com calcário, com gesso, nitrogênio, fósforo e potássio, se precisa de matéria orgânica. Corrigimos o solo. Segundo momento, escolher o capim certo para a região. Por exemplo, região fria, né, tem um capim mais específico, né, mais para a região fria, né, que a gente fala os grupos C3. Grupo C3, que seria o número de carbonos, falando na parte estrutural da planta. Eu estou na região norte, é um capim certo para a região norte. E alguns se adaptam, né, quase em todo o território nacional. Escolhemos o capim, plantamos. Segundo passo, dividir os pastos, que aí tem que ter todo um planejamento. E hoje, né, a gente já tem implantado isso, assim, muita gente fazendo, pouca gente fazendo, mas tem gente já tenho feito vários projetos para bovinos de leite e agora está começando na pecuária de corte, que é a irrigação, né? Porque a irrigação nós sabemos assim, professor, mas é caro, velho. Toda tecnologia tem um preço. Só que é melhor você ter uma UA por hectare no sistema extensivo. Se nós adubarmos sem irrigação, você chega a 5, 7 UA por hectare, dependendo da época do ano, a gente sabe. Aliás, é uma coisa também que eu deixo certo aí, você que é pecuarista, ou técnico que presta consultoria em alguma fazenda, em alguma propriedade rural, toda vez que você intensifica, nós não conseguimos manter uma média de 10 UA por hectare ano. Conseguimos, desde que tenha um bom planejamento, você vai ter que ter uma capineira para fornecer na seca, seja uma cana, seja um capim-elefante, e aí você talvez até tenha que fazer silagem, ou produção de feno, nós temos que suplementar. Ou a outra estratégia, a hora que chegar início de outono, nós começamos a vender alguns animais e aliviar pasto. Por que na época de inverno nós não conseguimos manter a mesma lotação? Dia curto, temperatura cai. E no caso de vocês da região sul, tem também risco de geadas. Então, aí poderia entrar com uma pastagem de inverno, né? Se você irrigar. Porque se não chover, também o pasto não cresce. Aí entraria com azevém, trevo, por exemplo, ou uma aveia preta, né? Que a gente usa bastante para pastejo. Só que se não chover, também ela não cresce. Agora, a gramínea tropical, na nossa região, estado de São Paulo, a região centro-oeste, não vou falar assim, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, se nós irrigarmos, vamos falar principalmente sudeste e centro-oeste, se nós irrigarmos, também faz um pouco de frio. Nós controlamos um fator que faz com que a planta cresça, que é a água. Então eu vou adubar no inverno. Só que nós temos dois limitantes. Né? Um fator limitante é a temperatura, que cai um pouco. Né? Aqui nós chegamos a temperatura de 15,
18, 20, né, até menos, esses dias agora chegou a 7 graus aqui em Marília, São Paulo. E aí chegou a 1, 2, né? Teve algumas regiões, né? Em alguns lugares até negativo. Até negativo. Então, geada. Então, aí sim que entra a pastagem de inverno e consegue, né, não desaparecer, ou seja, não morrer com esse frio intenso. Então, eu sempre falo que para tudo tem a técnica certa. Agora, na nossa região, irrigamos. Se você adubar, não adianta, porque o dia está curto, né? A gente chama de fotoperíodo negativo, e a temperatura mais baixa. Então, não tem o porquê você adubar numa época de outono e inverno aqui na nossa região. Aí a técnica seria o quê? Entrar com a pastagem de inverno sobre semeadura, que é muito usado aí no sul também, né? Você entra com uma aveia preta e azevém, e aí você solta o gado pisoteia, semente desce, e aí se você tiver irrigação, você irriga. E aí você vai ter pasto por mais uns 60, 80 dias. Aqui na nossa região dá 2, teve algumas propriedades, a gente conseguia até 3 pastejos. Só que aí seria sistema rotacionado, adubado e irrigado. Aí já usando uma tecnologia, né, que nós falamos aí, para chegar em 10 até 12 UA por hectare. Então, olha lá, nós falamos no início de 1 UA e podemos chegar até em 10 UA por hectare. E eu sempre deixo, né, Júlia e Luana, a gente fala assim, aquela reflexão. O produtor, o que é melhor? Se você tiver 1 UA por hectare e não usa tecnologia, é mais barato você cuidar, dobrar a lotação, adubando o seu pasto, rotacionando, nem vou falar em irrigar, em 2 UA, que é pouca coisa. Ou é mais barato ele comprar outra área e continuar com 1 UA por hectare? Não é verdade? Então é melhor o quê? É melhor ele usar um pouquinho de tecnologia. Aí no sul eu não sei quanto está, mas para nós aqui hoje a gente fala em 40, 50, 70, até 100 mil reais o hectare. Quer dizer, você vai comprar, gastar 50 mil para pôr uma vaca de 450 quilos nesse hectare, sem dúvida alguma, a melhor opção. Análise química do solo, calagem. Ah, eu não tenho dinheiro, professor Clédson. Então, só faz a calagem, corrige pelo menos a acidez do solo, melhorar o pH. Porque se você adubar e o seu solo tiver ácido, a planta consegue absorver muito pouco desse adubo. Então, a coisa, primeiramente, calagem. Aí, segundo momento, adubação. E aí, obviamente, aí fazer esse planejamento para fazer o rotacionado do seu pasto. E das áreas irrigadas e não irrigadas de pastejo, tu percebe alguma diferença? Inclusive, acho que nós vamos soltar hoje, provavelmente hoje, um vídeo no canal, nosso canal da ProRural, uma propriedade que nós fizemos, é uma área pequena, demonstrativa, é um curso que nós estamos ministrando com um grupo de criadores, que vai até novembro, e lá nós fizemos, assim, meio hectare irrigado e mais quase 1 hectare sem irrigar. A diferença é absurda, né? Porque você pega uma época dessa que chove pouco, e eu falo assim, a vantagem da irrigação, para quem realmente vai usar alta tecnologia, porque hoje é muito comum no Brasil, né? No sul, tivemos aí, né, secas prolongadas, e não é diferente, em todo o território nacional, acontece em algumas regiões. O que acontece? Se ficar mais que 4, 5 dias sem chover, choveu aí 20, 25 milímetros. Se ficar sem chover 4, 5 dias, no 5º dia a planta para de crescer ou cresce muito pouco. Então, nós já temos veranicos prolongados. Hoje é comum em todo o território nacional. Então, se você tiver irrigação, claro que você vai conseguir aí ter resultados melhores. Só que eu falo assim, o custo que a gente tem observado aqui, depois até vocês aí que trabalham no ramo também pode fazer alguma colocação de vocês, né? Como vocês têm observado aí na região sul, que eu também atuo mais aqui na região sudeste, centro-oeste, inclusive amanhã cedo estou indo para o Nordeste para fazer um projeto lá também de irrigação, rotacionado, mas na região sul eu vou menos. Assim, mas conheço, já fiz projeto no Paraná, né? Acompanhei algumas propriedades, mas eu falo sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Muito pouco. Até tem alguns aí que entram em contato com nós aí no canal nosso, fazendo perguntas, talvez possíveis projetos, mas assim, é menos um pouco. Aqui o custo nosso, assim, que a gente tem obtido aí, é de 8 a 10 mil reais por hectare, uma irrigação, né, por aspersão. E aí vocês haviam comentado comigo, né, que se você pegar aí o irrigate, né, de vocês, né, o carrossel, o autopropelido, que ele está em torno de 28 mil, né? Se ele dá para 5 hectares, não é isso? Isso aí. Então daria 6 mil, vamos por 6 mil por hectare e mais um motobomba, vai chegar aí nos 8 mil por hectare aproximadamente. Se for pivô central, chega aí em 15, 16, 18 mil. Então, assim, né, a gente sabe que é um custo, mas perto do valor da terra, vamos falar aí, é 20% do valor da terra, o custo da irrigação se for 10 mil, né? Se falarmos em 50 mil reais o hectare, e o custo da terra é, né, 50 mil, se você falar 20%, daria 10 mil. Só que aí você sai, talvez, de uma ou duas UA por hectare e vai para 10. Olha o benefício. Então, isso daí que eu deixo como alerta e um momento de reflexão para o produtor. Eu sei que o produtor, meu pai, né, a gente também, meu pai sempre eu falo, pai, eu tenho que dividir pasto. Quando eu fiz colégio agrícola, que nem eu comentei no início, o primeiro rotacionado nosso foi em 87. Era até virou um ponto turístico, entre aspas, né? Todo mundo ia lá conhecer, porque você segurar a vaca com um fio só, eletrificado, e todo mundo, ô louco, mas não mata a vaca? Né? Mas como a corrente é descontínua, intermitente, e aí depois outras pessoas começaram a usar, mas tinha gente que ia lá ver, aí colocava a mão no choque para ver se dava choque, mesmo se era forte, né? Então, eu falo que foi bem bacana, né? Em 87 nós montamos o primeiro rotacionado da nossa propriedade. Hoje nós temos área irrigada lá, uma parte, né? Já faz alguns anos, mas a gente sabe que o benefício, a gente vai intensificando a medida para você aumentar a produtividade por área, não tem outra opção para o pecuarista. A gente sabe que do custo da irrigação é em média aí de 8, 10 mil por hectare, mas o benefício é muito bom. Eu tenho percebido nos nossos muita pergunta, gente nos procurando aí para montar projetos, né? Porque a ProRural monta projeto de rotacionado, né? Para poder aumentar aí a produção de carne, produção de leite, ovelhas também, e projetos de confinamento. Isso a gente percebe que o produtor agora está acordando, né? E vendo que é importante ele intensificar esse sistema extensivo, né? O Brasil, lembrando, é uma coisa importante, o Brasil nós temos aí aproximadamente 220 milhões de bovinos, usando 2/3 da área agricultável do país. Imagina se nós formos 2 UA por hectare, nós somos o segundo rebanho, né? Perdemos para a Índia. A Índia é o maior rebanho, só que lá tem crença religiosa, eles não consomem carne, então aumenta muito o rebanho. Mas no Brasil nós consumimos carne, exportamos carne, e mesmo assim somos o segundo. Se nós formos 2 UA por hectare, esse é o desafio aí. Você que é pecuarista que está nos assistindo, esperamos chegar em 2 UA. Nós vamos para 440 milhões de bovinos no Brasil. Aí nós seremos, vamos ser em breve, se Deus quiser, o maior rebanho mundial. Né? Eu falo que se Deus quiser, a gente tem fé, né? Que Deus abençoe aí, que o produtor realmente está usando um pouco de tecnologia, que é muito mais barato. Investir em tecnologia do que comprar mais terra, não tenha dúvida alguma. Então, o produtor está ficando bem atento aí, né, nessa parte de melhorar e aumentar a sua produtividade. Alguma pergunta aí, Júlia e Luana? Vocês estão quietinhas, só prestando atenção? Captando bastante conteúdo, tá muito, muito bom, tá agregando bastante. Mas, então, assim, agora finalizando, né? Você tá agora com um projeto, né? Que são 5 dias, 5 dias isso, que você vai fazer, então, algumas lives, algumas coisas sobre o pastejo rotacionado, isso? Isso, perfeito, Luana. Nós estamos aí, né? Eu falo que a ProRural, quando eu terminei, eu parei de ministrar aula, né? 25 anos, ministrei aula de N disciplinas, né? Que eu trabalhei numa universidade particular. Aí eu falei, não vou mexer mais com aula, quero ficar mais com o homem do campo, né? A gente, como se identifica muito, meu pai é produtor. E aí que nossa equipe, né? Meu filho, que também gosta, me ajuda, me apoia muito, aí minha família toda, né?
tem um casal de filhos. Papai, só tem que montar essa área e aproveitar esse seu conhecimento. Aí nós começamos, falei, então vamos doar informação, entre aspas, né? Vamos colaborar com o produtor com um pouco que a gente conhece. Porque tem um ditado, né, que fala que os maiores intelectuais, conhecimento maior está no cemitério, né? Mas você fala, nossa, o professor está doido, vai estar no cemitério, porque muita gente sabia e não ensinou ninguém e não passou informação, né? E aí o objetivo nosso, se você pode contribuir um pouco como a sociedade, eu, por exemplo, né, estudei na Unesp de Jabuticabal mestrado, na Unesp Botucatu doutorado, pós-doutorado na Unesp Botucatu, e eu não paguei meu estudo, né? Então foi assim, no mestrado eu tive em bolsa, inclusive, né? E aí a gente fala assim, pô, tem que contribuir com a sociedade um pouco do que nós aprendemos aí com as universidades fazendo pós-doutorado, doutorado, né? Que é uma entidade estadual, e é uma missão nossa, né? Transmitir, passar informação, tentar ajudar o produtor rural. Claro que a gente faz aí o vídeo no YouTube, né? São vídeos aí curtos também, senão o produtor também não tem paciência de assistir, né? Que a gente sabe que ele é correria no dia a dia. Não, clica lá no botão, ixi, põe na velocidade máxima, né, para assistir. Aí depois ele não entende nada, é brincando, mas o produtor está buscando essa informação. Então são vídeos aí de 8 a 10 minutos. Esse curso que nós vamos fazer, ele é 100% online e gratuito. Ele é um curso de 5 dias. E nós vamos falar vários temas, né, do pastejo rotacionado, né, falar as vantagens do pastejo rotacionado, a importância da fertilidade do solo. Nós vamos falar sobre o manejo do pasto, dar algumas dicas, altura de entrada e saída de acordo com a gramínea e, né, ou leguminosa. E também nós vamos falar sobre o dimensionamento dos pastos, o tamanho dos piquetes. Então são temas que nós aí elegemos por o produtor, a gente percebe que é uma carência maior dele nesses temas. E aí nós vamos ficar, então, 5 dias de bate-papo. Aliás, deixo aí o convite da ProRural, para quem estiver assistindo, e o programa, né, o nosso vai começar dia 30, mas não tem problema, as primeiras aulas vai ficar gravada. Então, é possível você entrar lá na ProRural e assistir a nossa aula, mesmo que não seja ao vivo. E, obviamente, se você assistiu, né, esse podcast no dia 30, aí você também pode, né, entrar lá no dia 1º e assistir a aula do dia 30 e continuar assistindo as outras desse nosso evento, assistir ao vivo também. Então, deixa o convite aí. Lembrando que nós temos aí também o Instagram, né, temos o Telegram, tudo isso aí para tentar levar e ajudar o produtor rural. Essa é a nossa missão aí da ProRural. Perfeito. E finalizando, a gente gostaria então que você definisse em uma palavra como é ajudar os pecuaristas nesse ramo. Eu falo em uma palavra, é difícil, mas seria, né, a missão. A missão como professor, aliás, meu nome não é fácil, né? Clédson ainda, você já viu, aparece de tudo. Eu brinco, até meu pai erra meu nome de vez em quando. Brincadeira. Meu pai acerta, mas o produtor chama de Gleidson, de Clédson, de Gladson. Então, aí acaba todo mundo, como eu ministrei aula por 25 anos. E no Senar, por mais 16, continuo no Senar também colaborando aí. E a gente sempre fala o seguinte, né? Todo mundo, nossa, que nome difícil, eu falo, pode me chamar de professor. Aí tem, né, os alunos que nos chamam de prof, né? Aí tem teacher, né? Mas assim, a maioria é professor. Ô, professor, ô, professor. Então, mas a missão do professor é ensinar e levar conhecimento. E essa é a missão da ProRural. Tentar ajudar ao máximo o produtor e agora espero que você seja um empresário rural. Fica aí essa dica, hein, da ProRural. Isso aí, então. Muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo, muito construtivo. Isso aí, então. Muito sucesso para ti. E a gente também fica muito agradecido por você ter aceitado o convite e também por estar sempre passando esse teu aprendizado, esse teu conhecimento adiante. Muito obrigado a Júlia, a Luana e a toda a Rigate, né? Um abraço aí carinhoso a todos aí do Sul. Conheço aí a região Sul. Eu fui na parte da Gramado, conheço ali a Bento Gonçalves e também conheço, já fui 2 vezes em congresso em Porto Alegre. Acabei visitando algumas propriedades, uma região muito bonita, muito fantástica. Adoro a região Sul. Parabéns aí a vocês. E sucesso aí nos projetos aí da Rigate. A ProRural sempre à disposição de vocês. Isso aí, então. Perfeito. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Tudo de bom.
Tchau!